Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com o propósito de instalar uma máquina virtual Ubuntu dentro do nosso VirtualBox, né? Uma atividade proposta pela minha faculdade, né? Na qual a gente tem que fazer essa instalação. E junto dentro dessa máquina virtual instalar alguns componentes como Java, JDK, o MySQL e também configurar um ambiente de acesso FTP, né, para poder encaminhar arquivos diretamente de outras máquinas para a nossa máquina virtual. Então aqui eu vou estar começando a instalação agora, vou fazer do Ubuntu, como mencionei. Então eu vou mostrar o passo a passo certinho aqui para a gente fazer, certo? Então vamos lá, primeiramente a gente vai criar uma nova aqui, né? Já tem algumas aqui de Oracle, de Ubuntu, que a gente estava fazendo uns testes em aula. Vou estar instalando uma nova do zero aqui, mostrando para vocês como funciona, certo? Então vamos lá. Primeiramente você vai clicar aqui no seu VirtualBox no botão novo. E aí você vai dar um nome que vocês quiserem. Eu recomendo já colocar o Ubuntu, porque ele já vai reconhecer o sistema operacional aqui, certo? E aí você vai colocar uma pasta onde ele vai ser instalado. Eu vou salvar dentro do meu D aqui, onde está as coisas, porque é meu HD, para não consumir espaço no SSD. Deixa eu salvar aqui. Vou dar o nome de projeto Ubuntu. E aí ele vai ser instalado aqui. Tipo é Linux mesmo. E a versão Ubuntu 64 bits. Aí se a sua máquina for 32, vocês colocam 32, certo? Então próximo. A primeira coisa que ele vai perguntar é sobre o tamanho da memória que a gente vai alocar. Essa parte aqui da barrinha em verde, o próprio VirtualBox ele configura e mostra de acordo com o que a sua máquina é capaz de suportar. Para que a sua máquina não fique lenta e também a máquina virtual também não acabe ficando travando. Eu vou colocar aqui 4096, né, que seria 4 GB, que está de bom tamanho já, porque a gente vai inserir dentro da nossa máquina virtual. Então próximo. Aqui ele vai perguntar sobre o seu HD, se você já quer usar alguma partição que você tenha, ou se você quer criar uma nova. No meu caso eu vou criar uma nova, né? Então, criar. Aqui ele vai perguntar qual o tipo de arquivo que você vai selecionar. Marca a primeira opção VDI, que é a opção do VirtualBox, né? A gente vai criar uma diretamente do VirtualBox. Próximo. Armazenamento em disco rígido físico, se você quer deixar um tamanho fixo para o seu HD ou dinamicamente alocado, né? Que ele vai se ajustando de acordo com o que você for usando na sua máquina virtual. Então vou deixar dinamicamente alocado mesmo. Próximo. E a localização e tamanho do arquivo. Aqui é o tamanho de disco que ele vai comportar. Aqui ele deixa até 2 teras, né? No meu caso o meu HD ele tem 1 tera, mas eu vou botar 20 GB só mesmo, porque as configurações que a gente vai fazer aqui nesse vídeo são bem poucas, não tem nada muito grande que a gente vai instalar, então 20 GB está de bom tamanho. Criar. E aí pronto, ele criou aqui já a extensão, tá? E aí agora a gente vai continuar aqui com algumas configurações antes da gente iniciar a nossa máquina, tá? Algumas configurações como rede e também para inserir a ISO. Então para isso a gente vai clicar aqui nesse botão configurações, primeiramente, clica nele. Vai ser aberta essa telinha aqui. Primeiramente vá nessa tela aqui de avançado e coloque aqui bidirecional. Por quê? Porque provavelmente ele vai vir como desabilitado e esse aqui é o que vai permitir que você consiga arrastar arquivos da sua máquina diretamente para a máquina virtual e conseguir mexer o mouse lá dentro certinho, certo? Então clica nela e clica em OK, tá? Depois de colocar aqui em direcional, a gente vai vir aqui na guia de sistema e aí aqui a questão lá da memória da placa-mãe que a gente tinha colocado, mas a gente vai para processador. Aqui ele vai definir quantos núcleos você quer usar do processador dentro da sua máquina virtual. Mesma coisa lá da memória, ele mostra em vez de um indicador de quanto até é o ideal você colocar. O meu aqui é até 6, eu vou colocar 5 só mesmo, 5 tá ótimo, porque a gente vai desempenhar. Monitor não precisa mexer em nada, que aqui na verdade pode colocar 100 MB aqui, que é a memória que vai utilizar durante o renderizamento de vídeo na sua máquina virtual. E aí aqui em armazenamento, a gente vai acrescentar a ISO do Ubuntu, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link de onde eu baixei, mas basicamente do site diretamente da própria Ubuntu, tá? E aí quando você tiver baixado, você vai clicar aqui nesse botãozinho de mais. E aí vai aparecer algumas ISOs. Eu no caso aqui já tenho uma do Linux, né, que eu tinha usado, e também tenho essa aqui do Ubuntu, que é a versão 20.04 que a gente tinha baixado. Vai ser ela mesma que eu vou usar. Então clica nela e clica em escolher.
Feito isso, você já pode excluir essa vazia aqui, que a gente não vai usar mais, tá? Então pode remover a conexão e vai ficar só a de Ubuntu. E por fim aqui, na parte de rede, a gente vai ter que fazer uma pequena troca. Por padrão, ele vem configurado como NAT. Só que o NAT é para usar geralmente em empresas, onde várias máquinas vão acessar essa máquina virtual com o mesmo IP, né? Só que não é o nosso caso. Aqui, como eu estou fazendo de casa mesmo, né? No caso, só eu vou fazer o acesso para esse teste. A gente tem que trocar para placa em modo bridge, que aí ele vai pegar as configurações de acordo com o seu driver de rede. Então aqui ele automaticamente já busca na sua máquina qual é o seu driver de rede. No caso, esse aqui é o meu. E aí ele já vai fazer a criação da configuração de rede. E na sua máquina virtual, assim que você acessar pela primeira vez, já vai ter conexão de rede, certo? Feito tudo isso aqui, só clicar em OK para confirmar as alterações. Já vai aparecer tudo aqui na direita, detalhadamente, caso você queira dar uma olhada. Feito isso, é só a gente iniciar a máquina e começar a instalação. Vai demorar um pouquinho aqui, assim que ela iniciar eu volto com a gravação. Certo, abriu aqui, vamos lá. Aqui a primeira vez que você abrir aqui a tela, ele vai aparecer essa tela aqui para você adicionar o disco rígido do boot. No caso, basicamente, é o arquivo ISO que a gente vai utilizar, né? Então aqui, vou colocar o nosso Ubuntu, que a gente tinha baixado anteriormente, e vou iniciar. Aumentar aqui essa tela, deixar só a tela do Ubuntu instalando. Aqui ele está fazendo algumas configurações iniciais, como checando disco. Eu vou deixar terminar aqui, e assim que terminar eu volto. Beleza, rapaziada, voltei aqui. Então aqui assim que você inicia a sua máquina pela primeira vez, ele vai aparecer aqui algumas configurações. Basicamente aqui do lado esquerdo as linguagens disponíveis, né? Aqui não precisa selecionar ainda. E se você quer testar o Ubuntu ou instalar o Ubuntu. No nosso caso a gente vai instalar o Ubuntu, certo? Então vamos clicar em instalar. Aqui, a primeira vez que você abre na máquina virtual o Ubuntu, ele tem um pequeno problema de tamanho. E, infelizmente não tem como ajustar. Já até procurei como ver se dava para aumentar essa tela aqui, mas infelizmente não achei sobre. E às vezes ele acaba cortando alguns botões, como vocês podem ver aqui embaixo. Os botões de Quit, Back e Continue. Tá, então se não aparecer tudo certinho para vocês, dependendo da tela do monitor que vocês usarem, eu recomendo que vocês vão usando a tecla do seu tecla não, as setinhas do seu teclado, tá? Porque aí fica mais fácil para você ir manuseando e conseguindo instalar. Depois que a gente instalar o Ubuntu pela primeira vez, a gente vai configurar um outro arquivo lá que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco do Hyper-V, que aí, depois que a gente configurar ele, a gente vai conseguir aumentar o tamanho da tela, vai ficar muito mais fácil de manusear, certo? Então por enquanto aqui, vamos fazendo com o que der, com o teclado mesmo, tá? Primeira coisa que a gente vai configurar é o teclado, né, e a linguagem dele. Então pode procurar aqui português do Brasil. Eu aconselho, que tá meio cortado como eu falei, né, mas eu aconselho a usar esse aqui da IBM, que é a terceira opção aqui depois do português do Brasil, que é o default, tá? Porque essa versão aqui é como se fosse a BNT2 que a gente usa, e aí você pode testar aqui no seu teclado, digitando as teclas, ó, por exemplo, C cedilha, um A com acento, um O com acento, um acento circunflexo, e aí já traz todas as acentuações que a gente usa no nosso teclado, certo? Então feito isso, vamos continuar, só clicar em Enter. Aqui ele vai perguntar algumas coisas sobre instalação de software, pode só seguir, então só descer tudo lá embaixo, dá um Enter, tá apertando o Tab, e vai dar uma última opção que ela não aparece na tela ali, mas é a terceira opção, depois de Quit, Back, vai ter o Continue, aperta Enter. Aí aqui ele vai mostrar agora qual o tipo de instalação, se você quer que ele limpe o seu disco e instale o Ubuntu, que é o nosso caso, né? A gente está criando uma partição nova lá, lembra de 20 GB que a gente selecionou. Então como não tem nada dentro dela, só ir nessa primeira opção aqui mesmo, dá um Enter. Depois disso vai apertando o Tab e vai Continue lá embaixo. Feito isso aqui, ele vai aparecer a mensagem que querendo confirmar se é isso mesmo, que ele vai formatar, se já tivesse alguma coisa, enfim. Pode dar um Enter e Continue. Tá carregando aqui. Aqui ele vai perguntar sobre o fuso horário. Por padrão, ele define como o de São Paulo. Se você quiser, você pode procurar pelo de Brasília. Mas eu recomendo deixar o de São Paulo mesmo, às vezes por causa de horário de verão, enfim. Eu recomendo deixar o de São Paulo mesmo. Tab e Continue.
E aqui você vai criar o seu usuário. Então assim, a gente está fazendo, no meu caso, um projeto para minha faculdade, né? A gente está fazendo para uma empresa fictícia chamada Dindim. E aí vai ser esse mesmo nome que eu vou dar para o meu usuário. Aí cabe a você dar o nome que você quiser para o seu, tá bom? Então, Didim. Aqui você vai colocar a sua senha. Eu tenho uma senha aqui que é a padrão utilizada pela faculdade, vai ser ela mesma que eu vou colocar. Tenta sempre deixar uma senha que é boa, né? Fortemente segura, para evitar o máximo possível de possíveis invasões ou enfim. Feito isso, aqui embaixo tem 3 botões para logar automaticamente ou requerer a sua senha no login. No meu caso, eu vou colocar para deixar a senha no login, porque cada vez que eu iniciar a máquina virtual, eu vou ter que digitar a senha para poder entrar na minha conta, tá? Então vamos lá, tabzinho aqui e Enter. E aí ele vai começar a instalar o Ubuntu, essa telinha aqui do Ubuntu padrão, ele vai começar a instalar. Vai demorar um pouquinho aqui, então assim que terminar de instalar, eu volto. Bom, galera, voltei aqui, ele terminou de instalar o Ubuntu, né? Aqui ele vai falar sobre a instalação completa. E aí ele fala que você precisa iniciar o seu computador para usar a nova instalação. Então vou dar um Restart Now aqui, vamos reiniciar. Ele vai reiniciar a nossa máquina e já vai aparecer com o nosso usuário para a gente se logar. Bom, abriu aqui, né, o Ubuntu. Naquela tela passada, quando a gente reinicia, se ficar demorando muito para abrir, vai ter uma mensagem na tela basicamente falando para você remover a instalação intermediária e apertar Enter. Se estiver demorando muito, pode apertar Enter, que aí ele vai remover a instalação intermediária automaticamente e já vai iniciar, tá bom? Então aqui ele já abriu o Ubuntu, né, nosso sistema operacional com o usuário que a gente criou. Clica em cima dele, digita a senha que você deu lá no processo de instalação e dá um Enter. E aí ele vai abrir a nossa máquina virtual. Certo? Então aqui está a nossa máquina virtual. Aqui basicamente se quiser conectar com as contas online, não é o meu caso por enquanto, então eu vou só dar um skip aqui. Pronto, fechou. E aqui é a tela inicial do nosso Ubuntu, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser configurar o Hyper-V, que é basicamente uma camada de software que faz a integração entre o hardware da nossa máquina e o software, no caso do Ubuntu não, da VM que a gente está usando. Então ele vai fazer com que ele é mais utilizado na verdade para servidores, quando tem muitas máquinas que vão acessar essa mesma VM, tá? No nosso caso a gente vai configurar mesmo só para poder aumentar o tamanho dessa tela, porque é muito pequeno, muito ruim de manusear, né? Então a gente vai fazer isso para poder gerenciar melhor a nossa máquina virtual. Então aqui em cima, no VirtualBox, não na VM, vai ter aqui dispositivos, clique em cima dela e clique em inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Quando você fizer isso, automaticamente o Ubuntu vai aparecer essa mensagem aqui, ó, com o Hyper-V que a gente está usando, certo? O VBox GA6132, e vai perguntar se você quer que ele seja instalado. Sim, a gente quer que seja instalado, então só dá um clique em Run ou em Executar se o seu tiver em português. Aí ele vai pedir a sua senha de novo para se autenticar, né? Mesma senha que você criou para o seu usuário. Coloque ela e clique em Autenticar. Feito isso, ele já vai reconhecer que a senha está certa e vai começar a fazer a instalação dos módulos do Hyper-V. Depois que ele instalar aqui, a gente vai ter que reiniciar de novo a nossa máquina, tá? A gente vai instalar, ele vai concluir a instalação, a gente vai reiniciar, e assim que a gente reiniciar, a gente vai conseguir ajustar certinho o tamanho de tela e manusear melhor o nosso Ubuntu, certo? Deixa eu ver, acho que aqui já instalou já. VirtualBox já, nós e o nosso aplicativo certo. É isso mesmo, aqui ele está falando que não vai ser aplicado as configurações até que o seu VirtualBox seja iniciado. Então é isso mesmo que a gente quer, só fechar aqui. E isso aqui é o software update, pode skipar. Só clicar aqui na nossa máquina, no botãozinho de Power, Power Off e Power Off de novo. E aí você pode ou desligar no Power Off ou dar um Restart na máquina virtual. No nosso caso a gente só quer dar um Restart, então vamos de Restart. Bom, voltei aqui, reiniciou a máquina.
quando eu tava reiniciando deu um problema ali, que deu uma travada no VirtualBox. Enfim, tive que desligar a máquina à força, né, como a gente chama, que não é recomendado, né, recomendado é sempre desligar diretamente pela VM, né, pelo próprio Ubuntu. Mas tinha dado uma travada, não tem o que fazer, infelizmente tive que desligar. Aí só liguei de novo a nossa VM e ligou normal, graças a Deus. Então, vamos entrar com o nosso usuário aqui de novo. E agora, depois que a gente colocou lá o Hypervisor dentro da nossa máquina virtual, vocês vão ver que aqui a gente vai poder minimizar e vai poder restaurar o tamanho da tela, e aí ele vai se ajustar de acordo com o tamanho completo, não vai ficar mais aquele quadradão que estava. Então, muito melhor de visualizar a tela e de manusear, né, agora em tela cheia, certo? Então é isso. Aqui agora a gente vai testar se a conectividade está funcionando, se a gente consegue acessar um site como o YouTube, por exemplo, depois que a gente fez aquela configuração de rede lá. Tá carregando aqui, vamos ver se vai dar certo. Ó, aparentemente já tá abrindo, apareceu a tela do Mozilla. Vou tentar abrir o YouTube aqui pra ver. Peço perdão, tô um pouco resfriado, então tô dando umas tossidas de leve, mas faz parte. Enfim, abriu aqui normal, então estamos com conectividade, certo? Maravilha, era o que a gente precisava para a gente poder instalar os nossos novos componentes aqui na máquina agora, certo? Então, além de fazer a instalação do Ubuntu, também foi designada a função de instalar o JDK do Java, o MySQL e o Eclipse, que é um software de desenvolvimento em Java. Então vamos começar com a instalação do Java aqui, que é por terminal, tá? Vou fechar aqui a tela e já volto com a instalação do Java. Bom, voltei, vamos instalar aqui o Java agora. Peço pela pausada agora, porque, como eu falei, estou resfriado e infelizmente estou dando umas tossidas, umas espirradas às vezes. E fui no banheiro, né? Então peço perdão aí. Vamos voltar lá. Antes da gente instalar o Java, vamos primeiramente aqui, ó, ejetar esse VBox, que é aquele Hyper-V que a gente colocou. Como a gente já instalou, a gente vai precisar usar mais. Então é só clicar com o botão direito em cima dele e clicar em Eject. E aí ele já vai ser ejetado da máquina automaticamente. Então a gente vai instalar o Java JDK agora. Tem como você instalar diretamente fazendo download pelo site da própria Java, mas a gente vai fazer aqui por terminal, que é para quem gosta de Linux, né, principalmente, prefere trabalhar com terminal. É mais legal e também uma nova forma de, para quem não conhece, tá aprendendo como fazer, certo? Então primeiramente a gente vai clicar aqui no menuzinho esquerdo inferior e vai procurar pelo terminal, certo? Então só dá um clique no terminal. E aí aqui a gente vai ter o nosso terminal do Linux. Vou dar um zoom maior para poder deixar um pouquinho maior a tela, tá? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai ter que rodar alguns comandos aqui. O primeiro vai ser o sudo apt update. Esse comando aqui é basicamente para pegar tudo que tiver no seu Ubuntu e atualizar, né? Deixar tudo atualizado bonitinho. Então vamos lá. Vai pedir a sua senha, né? Sua senha de root, que é aquela senha que a gente criou para o usuário. E aí ele vai começar a atualizar aqui, tá? Beleza, já atualizou tudo bonitinho. Agora a gente vai dar o comando java-version. Esse aqui é para verificar a versão do Java. Então, como aqui a gente não tem nenhuma versão do Java instalado ainda, né? Ele vai aparecer a mensagem que não tem nada instalado. E já vai aparecer aqui as versões que tem disponíveis para instalação. Então, para instalar o Java, sudo apt install default JRE. Peço até perdão, né, porque eu estava falando para como instalar o JDK, mas no caso é o JRE que a gente vai estar baixando e depois a gente vai instalar o JDK, certo? Instala o JRE. Vai perguntar se você quer continuar ou não, pode dar um yes. E aí pronto, o JRE já foi instalado. Para a gente confirmar se foi instalado certinho,
Java menos version de novo. E aí aqui ele vai mostrar que já foi instalado, certo? Então agora eu vou instalar o JDK, mesmo processo, sudo apt install default JDK. Yes para continuar a instalação. O JDK está demorando um pouquinho mais do que o JRE, então assim que terminar de instalar aqui, eu já volto com vocês. Beleza, instalou aqui então o Java, e para a gente verificar novamente, Java menos version. Então aqui ele já mostra certinho a versão do JDK, qual é a versão que a gente está usando, no caso é a 11.0.14 de 18 de 2022. Certo, então beleza, estamos instalados. Agora eu vou dar um clear aqui para limpar a nossa tela e a gente vai começar a instalação do MySQL. Para isso também, mesma coisa, você pode instalar diretamente baixando pelo site ou por terminal. Aqui eu vou fazer por terminal mesmo, né, para estar mostrando certinho os comandos a serem utilizados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é de novo dar um sudo apt update, desculpa, para atualizar, ver se tem alguma verificação nova a ser feita, no caso não tem. E depois disso a gente vai dar um sudo apt upgrade, que é para ele instalar alguns componentes a mais que vão ser necessários para a gente poder usar junto com o Java, tá? Então sudo apt upgrade e enter, ele vai começar a instalar algumas coisinhas aqui, certo? Então assim que acabar eu volto. Bom, ele terminou de dar o upgrade aqui na minha máquina virtual. Agora a gente vai seguir diretamente com a instalação do MySQL, no caso MySQL 8. Então para isso, vou dar um clear aqui primeiro. E vamos lá, nós vamos digitar sudo apt. O apt geralmente sempre vai usar, que é para poder instalar, apt install MySQL-server. Sempre vai perguntar se você quer continuar ou não com a instalação, porque vai ser usada uma parte do seu disco. Só digitar Y para yes e dar enter, que ele vai começar a instalação. E pronto, finalizada a instalação. Para a gente ver se foi instalado certinho, a gente vai digitar MySQL version, de versão. E aí vai dar a mensagem aqui, MySQL versão 8.0 do Ubuntu 20.04, que é a versão do Linux do Ubuntu que a gente está usando. Beleza? Agora a gente vai criar, vai fazer no caso uma instalação de segurança, que basicamente vai ser para a gente poder criar uma senha para o nosso Ubuntu juntamente com o nosso usuário, beleza? Então a gente vai digitar o seguinte comando: sudo mysql underline secure de segurança underline installation de instalação. No caso aqui ele está falando que vai se conectar com uma senha vazia, né? Não vai ser necessário uma senha, é para você continuar ou não com a instalação para você criar a sua senha. Então dá um yes de enter. E aqui ele vai dar os níveis de segurança de senha. De 0 é no caso considerado baixa, de 1 é considerado média e 2 considerado forte. Eu vou dar, no caso, 1, médio tá bom, né? Vamos setar 1. E depois disso eu vou digitar a senha que eu quero colocar. Ele pede para digitar de novo. Quando você estiver digitando senha, é normal que não apareça nada ali na tela, tá? Pode ver que ficou em branco quando digitei a senha, assim. Isso é uma segurança própria do Linux, né? No Windows ele coloca geralmente aquelas estrelinhas no lugar.
No Linux ele no terminal não aparece nada mesmo quando for digitando alguma senha, tá bom? Então, feito isso, ele vai dar aqui que a minha senha tem senha de segurança. Ele vai perguntar se eu quero continuar utilizando essa senha ou não. Vou colocar o yes aqui. Aí vai fazer uma série de perguntinhas agora. Se você quer que o usuário seja anônimo, se você quer desabilitar o login remoto do root, enfim, pode dar yes para tudo, tá bom? Só digitando Y. E beleza. Feito isso, ele vai dar aqui all done, que é tudo concluído, beleza? E aí agora a gente basicamente criou, no caso instalou o MySQL e criou o nosso usuário de acesso, tá? Vou apagar aqui de novo. E para a gente verificar se realmente está tudo certo, se o servidor está rodando, a gente vai dar um sudo systemctl, ou ctl, que é a abreviação de control, system control, status MySQL. Aqui ele vai dar o status MySQL, está ativo, está rodando, perfeito, aí a gente já pode fazer o login com o nosso servidor, tá? E como que a gente faz o login? Sudo MySQL -u de -user root, que é o usuário padrão. E ele vai conectar aqui com o seu MySQL. Tá vendo que ele troca até a tag, não é mais a tag do meu computador, a tag do MySQL. E aí aqui a gente pode criar um banco, inserir dados, enfim. Não vou estar fazendo isso nesse momento, vou só dar um comando básico, é show databases. E sempre tem que usar o ponto e vírgula com o MySQL, tá? Ele não reconhece comandos sem ponto e vírgula, ele mesmo avisa ali no começo que os comandos têm que terminar com ponto e vírgula. Então, enter aqui vai mostrar as tabelas padrões para o MySQL, né, que está instalado e está rodando bonitinho. Perfeito? Então, terminar de instalar agora o MySQL. Para você sair dessa sala do MySQL, você dá o Ctrl D e aí ele volta para os comandos do seu computador, certo? Agora, vou dar um clear aqui de novo, a gente vai seguir com a instalação do FTP, que é um processo um pouquinho mais complicado, que a gente vai ter que criar um servidor de FTP, para que com isso a gente consiga fazer conexões, inserir arquivos da sua máquina pessoal para sua máquina virtual, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um sudo apt -get update. Vamos atualizar tudo de novo, né? A gente instalou o MySQL, então instalou alguns componentes. Vamos ver se tem mais alguma coisa para atualizar. Aqui no caso não tem. E aí agora a gente vai instalar o primeiro componente do FTP, que é o vsftpd sudo apt-get install vsftpd. Aqui a gente vai estar começando a instalação agora do MySQL, ou do MySQL não, desculpa, do FTP, onde a gente vai estar permitindo as configurações e o tráfego FTP do firewall. Então, a primeira coisa que a gente vai dar, eu vou estar copiando os códigos aqui do meu lado, que é um códigos um pouquinho mais grande, e aí eu vou estar colando aqui direto. Então, sudo cp, aqui basicamente a gente está copiando um arquivo que já existe, né, dentro da pasta GTC e configurações. A gente está criando uma configuração original. Beleza? Criamos isso. Agora a gente vai ter que dar alguns comandos para habilitar portas de conexão. Como assim portas de conexão? Basicamente existem portas de conexão com tudo que você faz. Por exemplo, a porta 21 é a porta de conexão com FTP. A porta 8080 é para acesso a sites de navegador. Também tem a LAW22 TCP, que é conexão via SSH, que é basicamente FTP, só que acesso por linha de comando no Linux, tá? Então a gente precisa habilitar essas portas FTP para a gente poder conseguir acessá-lo, certo? Então, para a gente ver se foi tudo habilitado certinho, a gente vai dar um sudo ushw status. Voltei aqui, galera. Quando eu dei o sudo fw status, o meu apareceu inativo. Isso não é normal, ele deve vir ativo por padrão. Tanto é que em teste anterior que eu fiz, ele veio como ativo normal. Só que, como vocês podem ver aqui em cima, ele estava dando um status inativo. E nunca tinha me acontecido, né? Então dei uma pausada aqui e pesquisar o que fazer. Basicamente é só dar um enable nele, né, para ativar. Aí ele retorna que o firewall está ativo, porque esse UFW é basicamente um firewall de segurança. Aí depois de ativo, só dei um sudo fw status de novo. E aqui ele já mostra que
tá ativo e com todas aquelas portas que a gente configurou. Beleza? Tá, então vamos continuar com a estação da FTP aqui. Peço desculpa aí, mas é que empecilhos acontecem, né? Então não estava preparado para isso, mas já descobri como fazer, certo? Então beleza, agora a gente vai continuar com a instalação de um usuário FTP. Vamos criar nosso usuário FTP. Para isso a gente vai dar um comando sudo add user e aqui é o nome do FTP, que você quer dar, né? O nome do seu usuário. Eu vou dar o nome de FTP Dindim, que é do exemplo da aula que eu estou utilizando, tá? Então vai ser isso. Vai pedir uma senha para você. Eu estou padronizando todas as senhas iguais, né? No caso, como é só um exemplo de aula, estou padronizando. Aqui vai pedir algumas informações, como nome completo, cidade, país, enfim. Pode dar no enter para tudo, que é basicamente só para você skipar e aí a gente deixa sem nada dessas informações. Vai perguntar se a informação está correta, você dá um yes para confirmar e beleza, ele criou o usuário e senha. Agora, para a gente poder fazer que esse usuário seja acessado e consiga transferir arquivos para a nossa máquina virtual, a gente precisa criar um diretório para ele, né? Vai ser o diretório onde vai enxergar os arquivos. Então a gente vai dar um sudo mkdir de make directory, que é basicamente criar uma pasta. Então eu vou criar dentro da minha pasta home o nome do meu FTP Dindim, o meu usuário de FTP, desculpa, dentro da pasta FTP que eu vou estar criando lá dentro, certo? Agora, se você quiser, você pode aplicar permissionamento de pasta, por exemplo. Essa pessoa só vai gravar, editar, ou fazer leitura dos arquivos. No meu caso, não preciso dessa direção, eu quero que ele faça tudo mesmo, né? Não preciso fazer essas configurações, não vou fazer. Mas se você precisar fazer alguma dessas coisas, é só você pesquisar por permissionamento para você estar aplicando permissionamento de pastas dentro do seu Linux, do seu Ubuntu, tá bom? Então, para você verificar como está o permissionamento das pastas, você pode dar um sudo ls-la e o diretório que a gente criou ali em cima, FTP Dindim, FTP. Aqui vai mostrar quais são os usuários que cada um tem. Então, por padrão, a gente tem direito a fazer tudo. E aqui seriam os grupos de usuário e usuários externos que não tem permissão de escrita, de gerar arquivos ou leitura, tá bom? Então, esse é o padrão que ele vem. Não vou fazer nenhuma edição por agora. Vai ser isto mesmo, certo? Então agora a gente vai criar aqui certinho o diretório que vai conter os arquivos, né? E também aplicar uma propriedade para ele. Então vamos lá, sudo mkdir /home /ftp dindim /ftp /files de arquivos em inglês. Sudo ch1 permissionamento ftp dindim /ftp dindim e o diretório acima novamente ftp dindim /ftp /files de arquivos. Então a gente vai aplicar permissionamento para essa pasta, beleza? Então agora as pastas foram configuradas e agora a gente vai configurar o nosso arquivo VSFTP que a gente criou lá em cima, certo? Então vamos lá. Para a gente entrar e editar esse arquivo, a gente vai dar um sudo nano. Tem várias formas de edição de arquivos, como nano, vi, enfim, vou estar usando nano aqui mesmo. /etc, que é onde está salvo aqui o nosso arquivo, /sftpd.conf. E aqui a gente vai entrar nas configurações dele, beleza? Por padrão, ele vai aparecer as configurações aqui, tá? Então todas as configurações que são usadas dentro dele. E aqui você vai ver que eles vão ter vários códigos comentados. Por padrão eles vêm comentados, que quando está comentado quer dizer que eles não vão estar em uso, né? E o que a gente vai fazer vai ser descomentar alguns deles para a gente conseguir fazer o acesso FTP. Então vai descendo a setinha aí do seu teclado
e vem aqui no Write Enable. Tá vendo que ele tá comentado que ele tá com uma hashtag, né? A gente vai apagar a hashtag e vai ficar branco, quer dizer que ele está ativo. Também vamos fazer algumas coisas para outras funções. Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar agora o chroot local user, que é basicamente para ele poder fazer o acesso com o usuário local que a gente criou. Esse aqui, se não me engano, estava mais lá pro final. Então vamos descer um pouquinho aqui e procurar ele. Aqui, chroot local underline user underline yes. Pode descomentá-lo também. E agora a gente vai colocar alguns manual. Basicamente a gente pode só inserir aqui digitando. Eu tô com eles aqui copiado, vou copiar e vou colocar aqui. Vou colocar bem lá no final do arquivo, que ele já fica lá por último. Então copiei aqui, vou dar um direito e paste, que é colar, que é basicamente a gente está criando um token de acesso ao nosso FTP com o nosso usuário e pré-definindo que o usuário dele vai acessar o caminho FTP, certo? E para garantir que não tenha muitas conexões simultâneas, a gente vai também rodar este comando aqui embaixo, que são referentes às portas. No caso, vamos delimitar o número de portas utilizadas no arquivo de conexão, tá bom? Também a gente vai colocar esta série de comandos aqui embaixo, que basicamente delimitam que só vai poder ser acessado usuários de FTP desde que eles tenham sido adicionados numa lista previamente, né, e não sejam acessados qualquer um, beleza? E aí esse user list denial que delimita isso. Feitas as alterações, a gente vai clicar com Ctrl X, vai perguntar se você quer salvar ou não, você dá um Y de yes, e depois disso dá um Enter para confirmar. Então a gente editou o arquivo que a gente precisava. A gente pode seguir aqui verificando se o nosso usuário está pré-definido. No caso, não tem nenhum porque a gente não pré-definiu nenhum como root, mas por padrão ele já vai vir. Tá certo? Então... desculpa, esqueci de rodar um comando antes. É esse aqui que eu preciso. Esse Alex aqui é do exemplo que eu estou pegando aqui do Google. Então aqui eu vou trocar pelo nome do FTP que eu tinha criado, tá? Esse eco aqui é para ele só retornar uma mensagem na tela. E aqui ele está dentro da nossa lista. Agora se eu rodar aquele cat, ele retorna ao usuário. Desculpa, perdão, tinha esquecido de rodar aquele comando para inserir na lista. Certo? Então agora basicamente a gente fez todas as configurações que a gente precisava. A gente vai reiniciar o nosso VSFTPD. Então sudo systemctl de systemcontrol restart VSFTPD. Certo? Restartamos eles. Agora a gente vai criar um FTP seguro, que é basicamente colocar criptografia de acesso, ou como SSL ou TLS, que são as mais usadas. Eu tenho um comandinho aqui que eu vou colar, porque é um comandinho um pouquinho maior, mas basicamente ele faz algumas configurações de SSL, como a porta SSL, diz que é privado, enfim, algumas configurações como os keys padrão de SSL para que ele seja mais dificilmente acessado por outras pessoas que não tenham o devido acesso, né, como hackers ou algo assim. Então basicamente a gente vai rodar esse comando e vai perguntar algumas coisas padrão sobre seu país, estado, perdão, SP, estado ou província. Hoje está São Paulo sem acento, localidade São Paulo, organization name, vou botar nome de faculdade, pode ser qualquer coisa, full name, faculdade Paulista. O nome comum vai ser SPFP. O e-mail, vou botar um e-mail aleatório aqui. Beleza, isso aqui é só para configuração padrão dele mesmo, tá bom?
Depois disso a gente vai fazer algumas configurações de novo lá no nosso EVS FTP. Então vamos acessar lá através do sudo. No final do arquivo deve ter alguns comandinhos comentados também sobre o FTP. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Que é justamente sobre essa questão do SSL com o FTP. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Bom, eu tava dando uma olhada aqui, e no meu caso, nesse meu arquivo aqui não veio com as configurações padrão de SSL que a gente tinha mencionado. Mas não tem problema, como a gente editar esses arquivos, a gente pode vir colar direto, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar um tutorial que é onde eu estou seguindo aqui como base, né, para instalar, que tem todos os comandos certinho em ordem, como eu estou fazendo aqui, para deixar tudo bonitinho no processo de instalação, tá? Mas basicamente são esses dois arquivos aqui que a gente vai colocar, e também a gente vai habilitar o SSL. No caso, alguns arquivos devem vir, o meu infelizmente não veio, então eu vou habilitar manualmente aqui, só um SSL Enable Yes. E agora, para a gente ainda deixar mais protegido ainda, vai colocar mais alguns comandos aqui de proteção, basicamente para bloquear alguns acessos, ou enfim, forçar uma autenticação. E também vamos estar configurando o TLS também com a forma de acesso, como eu tinha mencionado antes, SSL, TT e TLS, que vamos estar habilitando aqui, tá? Também vou estar colocando esses dois arquivos aqui, que é basicamente para que muitas pessoas não acessem ao mesmo tempo e acaba quebrando o FTP. Então ele vai requerer uma autenticação SSL que seja de 128 bits e não vai dar esse problema. Então, o que a gente precisava editar aqui é isso, Ctrl X para salvar, Yes e Enter. Vamos novamente restartar o VSFTP. Opa, System CTL Restart VSFTP, certo? Então aqui a gente configurou o nosso servidor de FTP, é uma partezinha mais complexa que tem, e agora a gente vai precisar testar o acesso ao FTP. Para isso existem vários softwares de gerenciamento, né, como o WinSCP, o FileZilla, o CyberDuck, que se não me engano exclusivamente é para uso de Mac, né, para quem utiliza Mac. No meu caso eu vou estar usando o FileZilla, que é geralmente o mais utilizado e que pelo menos eu tenho mais conhecimento sobre, que eu trabalho com isso, né. Então eu vou estar abrindo ele aqui rapidinho e aí eu já mostro para vocês para como fazer a conexão, tá certo? Beleza? Então aqui está a tela do FileZilla aberto, tá? Dá uma aumentadinha aqui para vocês verem melhor. Então esse aqui é o software de transferência de arquivos, muitamente utilizado em servidores de grande porte, né? Servidores em nuvem, enfim, para você poder estar acessando o seu servidor e estar inserindo arquivos, editando dentro do seu servidor diretamente, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Aqui eu vou fazer um teste, né? Vou fazer o acesso ao nosso FTP que a gente configurou na nossa máquina virtual e vou tentando passar uma imagem qualquer para ele, para a gente colocar como de plano de fundo da nossa máquina virtual, tá bom? Para isso ele vai precisar de 3 campos, que é o host, o nome de usuário e senha. O nome de usuário e senha é aqueles que a gente criou para o nosso FTP. Então, no meu caso, FTP Dindim, e a senha que eu coloquei lá. E a porta é a 21, que é a porta padrão de FTP para acesso, tá? E aí com isso ficou faltando o host. O host é o IP da sua máquina virtual. Para você ver o IP da sua máquina no Ubuntu, você vem aqui nele, clica no botãozinho de Power Off, lá que como se fosse para desligar, mas não vamos desligar. A gente vai clicar aqui em Wired Connections e Wired Settings, que basicamente são as configurações de internet. E aqui logo de cara ele vai aparecer o seu IP, IPv4 sempre, tá galera? E aqui ele aparece o número do seu IP, no caso esse é o número do meu IP aqui. Vou estar copiando ele, deixei salvo aqui no bloco de notas do lado. E vou estar colando ele lá no nosso FTP agora.
Feito isso, só clicar aqui em conexão rápida e aparecer na primeira vez essa mensagem aqui de certificado desconhecido, porque como é a primeira vez que a gente acessou, ele não reconhece o servidor, né? Então aqui tem algumas informações que a gente criou lá, lembra? Como o nome comum, o nome da organização, o nome da unidade, enfim, tudo aquilo que a gente criou lá na configuração do nosso FTP. Um e-mail de teste lá, inclusive. Enfim, só clicar em OK. E aí, aqui no canto direito, ele já fez o acesso ao nosso servidor de FTP. Onde aqui no canto esquerdo, basicamente, são os arquivos da sua máquina local. E aqui na esquerda, o seu FTP, foi o que a gente criou aquela pasta files, lembra? Que é onde vai ser os arquivos que vão ficar inseridos dentro do nosso FTP. Então, como eu falei, eu vou pegar uma imagem aqui que eu tenho salva para colocar como background, que é da minha faculdade. E é só você arrastar aqui para a direita, que é a tela do nosso FTP, certo? Então arrasta para a direita, ele vai dar a mensagem aqui que as transferências foram completadas, tá? Desculpa, coloquei para a pasta errada, tem que colocar dentro da files. Perfeito, porque a gente tem as questões de permissionamento lá, então eu deixo que você coloque em qualquer lugar, só na pasta predefinida do seu usuário. No caso da files, foi que a gente colocou, e aí aqui ele já inseriu, certo? Pra gente ver se deu certo, pode minimizar aqui o FileZilla, vamos voltar para nossa máquina local e vamos ver se o arquivo veio para cá. A gente vai definir um caminho certo, então a gente vai vir aqui nos arquivos, no gerenciador de arquivos. Para a gente ver todos os locais da máquina, você clica aqui no botão Other Location, deixa eu dar um zoom maior aqui, tá? Clica no seu computador. Aí aqui tem todas as pastas criadas, tá? A gente salvou no diretório Home, FTP Dindim, FTP, Files, e aí tá aqui a nossa imagem, que foi o plano de fundo que eu tinha colocado. Ele não tá deixando abrir porque acho que eu não instalei um padrão, mas enfim, vou tentar colocar aqui com direito e set as wallpaper. Aí eu tô sem permissão, na verdade. Mas enfim, ele transferiu aqui as imagens. Deixa eu tentar aplicar permissionamento para eu poder conseguir fazer a inserção. Deu um permissionamento aqui, deixa eu ver se agora eu consigo fazer a atualização dos arquivos. Estranho, não tá deixando, mas enfim, basicamente tinha feito um outro teste com outro usuário meu e tinha dado certinho. Vou até ver se eu consigo abrir ele pra mostrar, mas é porque ele realmente não tá deixando. Depois eu vou até dar uma olhadinha porque que ele tá acontecendo isso, mas era pra ele deixar certinho. Voltei aqui, galera. Bom, como eu disse, imprevistos acontecem, né? Imprevistos acontecem. E basicamente meu FTP não tá deixando gravar e poder editar a imagem. Então o que eu fiz aqui? Você tem as permissões como 777, que é basicamente permissão full, tanto para a pasta quanto para os arquivos. Isso não é recomendado, né? Porque pode abrir brecha de segurança dentro do seu FTP. Mas como a gente está vendo aqui só para um teste mesmo, você tem ela, mas não é recomendado, tá? Então eu verifiquei como é que tá o status aqui da pasta files. E o que eu percebi é que o meu arquivo fundo de tela FIAP, né, com a faculdade, ele tava sem permissionamento nenhum, né? Tava basicamente sem nada, não podia editar nem nada, por isso que ele não tava deixando. Então, além de aplicar o permissionamento para a pasta, aplicou um permissionamento para o arquivo. E aí com isso aqui no FTP agora, ele permite que eu consiga fazer a edição dos arquivos. Então, por exemplo, vou setar como wallpaper. E é isso, pronto. E agora eu fiquei com o wallpaper da minha imagem.
Peço desculpa aí pelo inconveniente, mas como eu falei, no teste que eu tinha feito não tinha nada desse problema, né? Então eu preciso dar uma paradinha, pesquisar o que aconteceu, entender e seguir. Bom, é isso, conseguimos ajustar aqui. No caso de vocês não deve acontecer, mas caso aconteça, aconselho que vocês fazerem esse mesmo processo de chmod para pegar permissionamento tanto para a pasta quanto com o arquivo que vocês transferiram via FTP, certo? Então, por fim, só precisamos agora instalar o Eclipse, né, que é a ideia de desenvolvimento principalmente para Java. Então, o Eclipse vamos baixar diretamente pelo navegador. Vou abrir o Mozilla aqui, na nossa máquina virtual. Está Eclipse aqui mesmo no Google. Primeiro link aqui de download pode ir nele. Vou aumentar aqui a tela. E aí, só baixar essa primeira opção aqui. Aqui embaixo tanto para 32,64 bits. Perdão. Aqui já está começando o download. Se ele não começar, você pode clicar nesse botãozinho aqui, ó, click here to start download. Então vamos na tela aqui. Se ele não começar o download automático, mas se ele começar, só esperar ele terminar o download aqui no canto direito. Assim que ele terminar aqui, nesse 1 minutinho eu volto. Terminou de baixar aqui, vou clicar aqui em cima dele. Ele vai abrir essa pasta aqui do Eclipse Installer. E agora a gente vai instalar ele aqui. Se não me engano, acho que esse é o arquivo aqui de instalação. Não, né? Deixa eu extrair ele da minha área de trabalho. Certo, extrair ele aqui na minha área de trabalho. Deixa eu minimizar aqui. E aí já vai ter aqui o Eclipse Installation. Foi mal, tinha extraído só o arquivo de instalação e ele não vai, né? Tem que extrair a pasta inteira. Então extrair a pasta inteira aqui com a minha área de trabalho. E feito isso, só dá 2 cliques aqui nesse Eclipse Installer. Eu não sei porque ele não vai direto pela pasta, mas enfim, quando vocês baixarem, extraiam ele para a área de trabalho, aqui na pasta que vocês quiserem, mas extrai a pasta toda. Depois só dá 2 cliques aqui nesse Eclipse traço init de instalador, beleza? Aí vai abrir essa tela de instalação aqui do Eclipse. No nosso caso, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Porque eu quero instalar isso aqui, ó, Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers, que é uma versão mais completa para tanto para Java quanto desenvolvimento de páginas web, né, utilizando frameworks como JSF, enfim. Então vai ser esse aqui mesmo que eu vou instalar. Aqui vai perguntar o diretório que você quer que instala. Vou instalar no diretório padrão mesmo que ele pré-define. E aí pergunta se você quer startar o menu já do Eclipse, se você quer criar um atalho na sua área de trabalho. No caso, vou deixar os dois. Vou clicar em prosseguir. Vou aceitar os termos aqui e ele vai começar a instalar. Assim que terminar de instalar, ele vai aparecer uma mensagem perguntando se você quer abrir ou não o Eclipse. E é só abrir. Assim que terminar de instalar, eu volto. Terminou aqui de instalar, então vou dar um launch aqui no Eclipse. Aqui ele vai perguntar se você quer qual é o workspace que você vai estar trabalhando. Vou com a padrão mesmo. Launch de novo. E tá aí o nosso Eclipse para desenvolvimento Java instalado e funcionando bonitinho para você criar o seu projeto, enfim. Aqui vai até agradecer que você fez a instalação. E é isso. Esse era o vídeo de hoje, rapaziada, ensinando a como instalar um Ubuntu na máquina virtual, para como instalar o Java, JRE e JDK, uma MySQL para quando você quiser trabalhar com banco de dados, um FTP para você poder fazer transições de arquivos da sua máquina local para a sua máquina virtual, criando todo um servidor, fazendo as configurações de porta, enfim. E instalando o Eclipse agora, para caso você queira fazer algum desenvolvimento de um projeto em Java ou em web diretamente pela sua máquina virtual. Beleza?
Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Peço perdão aí por alguns empecilhos que aconteceu durante a gravação do vídeo. Infelizmente, de vez ocorre, né? Como eu mencionei, tinha feito um teste antes de gravar esse vídeo. E algumas coisas não tinham acontecido que eu acontecido no meu teste. Se eu tivesse gravado o teste, teria saído mais fluidamente. Mas enfim, é isso. Agradeço aí todo mundo que acompanhou o vídeo. E é isso, muito obrigado.